Romanos 8 e 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz nesta noite aqui por poder estar com os irmãos juntos para louvar a Deus, agradecer a Deus e participarmos desse ato que não é estabelecido pela igreja, mas foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele nos disse: fazei isto em memória de mim. E nesta noite nós estamos aqui, meus irmãos, com algo maior hoje para fazer. Não é um culto comum, mas é um culto onde nós vamos nos lembrar. Desde que nós saímos da nossa casa, é uma semana de preparação para este momento. Um momento especial, um momento na nossa vida, nesta noite, de nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E eu estava meditando em minha casa e já estava lendo Romanos, e sempre estamos lendo a Bíblia. E quando o pastor me fez o convite, essa palavra me chamou a atenção, que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas lá atrás, no princípio, não foi assim. Quando o homem pecou, quando Adão pecou lá no Éden, nós fomos separados da comunhão com Deus. Não do amor de Deus, mas da comunhão com Deus. E existe uma diferença entre nos separarmos do amor de Deus e da comunhão com Deus. A palavra está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional para a nossa vida. Mas quando o homem pecou lá no Éden, quando Adão e Eva eles pecaram, eles saíram da presença de Deus. Mas não quer dizer que Deus deixou de amar a humanidade por este pecado, meus irmãos. Deus nunca deixou de nos amar. Deus nunca deixou de olhar para a sua criação com olhos de amor. Porque quando Ele criou o homem, Ele amou o homem, meus irmãos. E quando Adão e Eva eles pecaram ali, meus irmãos, eles foram destituídos da presença de Deus e passaram agora a viver ali sem a presença de Deus. Quando o homem se afastou de Deus, meus irmãos, quando Adão ele se afasta ali, quando o homem natural, quando nós nos afastamos de Deus, o nosso coração ele fica corrompido. Nós nos corrompemos com as coisas desse mundo, nós passamos a viver, meus irmãos, uma vida sem um direcionamento, sem um conhecimento. Nós passamos a viver uma vida pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, meus irmãos, e isso acaba acarretando diversas coisas para a nossa vida. Nós passamos a viver sem a presença de Deus em nossa vida. Nós passamos a viver à mercê das coisas deste mundo, aos ataques do inimigo da nossa vida. Quando nós nos afastamos, meus irmãos, eu estou dizendo da presença de Deus e não do amor de Deus. Quando nós afastamos, meus irmãos, a nossa vida da presença de Deus, meus irmãos, o inimigo ele fica com um campo aberto para trabalhar das nossas vidas. Quando nós saímos da presença de Deus, nós não temos mais um direcionamento de qual caminho devemos seguir, de qual é a melhor opção para as nossas vidas. Quando nós estamos longe, meus irmãos, da presença de Deus, nós achamos que muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos desejos, isso é o que é válido, isso que é o correto. Mas a palavra de Deus, ela diz que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem ele é corrompível, meus irmãos, quando nós estamos longe da presença de Deus. Por isso, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, meus irmãos, nós vivemos uma vida perdida em pecado, perdida em coisas deste mundo que não agradam a Deus. Nós entristecemos a Deus, entristecemos ao Espírito Santo, e a nossa vida começa a ir para caminhos que nós não gostaríamos que fosse. Quantas pessoas que conhecemos aí afora, ou até mesmo dentro da igreja, que estavam por ora vivendo bem, tendo uma vida boa. Conhecemos muitas pessoas aqui do nosso meio, que saíram da presença de Deus, que saíram dos caminhos que estavam trilhando no caminho do Senhor, que serviam a Deus aqui junto conosco, aqui nesta igreja, meus irmãos. Mas por certa vez deixaram que as coisas do mundo entrassem em seu coração,
deixaram que o pecado tomasse conta e acabaram ficando sem rumo, acabaram corrompendo o seu coração. E hoje muitas vezes nós vemos por aí na rua, muitas vezes encontramos por aí as pessoas com uma vida destruída, as pessoas com uma família destruída, com um trabalho destruído, meus irmãos. Porque o homem, quando ele se afasta da presença de Deus, a queda, meus irmãos, ela é inevitável. Assim, quando o homem está na presença de Deus, assim, quando o homem permanece na presença de Deus, a sua vitória, as suas conquistas, elas também são inevitáveis. Assim, da mesma forma, o contrário é verdadeiro, como sempre diz o pastor Hudson: quando o homem se afasta, ele vai para a queda, ele vai para baixo, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, meus irmãos. Nada neste mundo pode nos separar. Nós não podemos deixar que nada nos tire da presença de Deus, meus irmãos. Nós não podemos deixar que as coisas desse mundo, que as pessoas desse mundo, que a ganância desse mundo, que a vaidade desse mundo, ela nos tirem, meus irmãos, da presença de Deus, meus irmãos. Nós temos que cuidar da nossa vida para que nós não venhamos deixar que o mundo e que as suas coisas nos tirem da presença de Deus. Mas retomando aqui, meus irmãos, o homem pecou e o Senhor então ali tirou eles do jardim e deixou eles agora viverem as suas vidas, trabalharem e terem as suas maneiras de viver, meus irmãos. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, a palavra vai nos dizer que o cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que eu disse que o homem ele pode sair da presença de Deus, mas ele não pode sair do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque antes mesmo de o mundo ser formado, o Senhor já tinha um plano estabelecido para as nossas vidas. O Senhor já tinha um plano estabelecido para a minha vida, para a tua vida, para a vida dos obreiros que estão aqui. O Senhor já tinha conhecido as nossas vidas, meus irmãos. Antes mesmo de nós estarmos aqui, o Senhor já sabia que esta noite aconteceria. E o Senhor já tinha um plano maravilhoso para a salvação do homem. O Senhor já tinha um plano maravilhoso, meus irmãos, para retomar o homem de novo, para trazer o homem novamente à sua presença, para trazer e estabelecer uma comunhão novamente com o ser humano, meus irmãos. Deus nunca deixou de nos amar. Deus nunca deixou a humanidade, meus irmãos. Deus nunca deixou a sua criação, meus irmãos, aí sem amparo, meus irmãos. Deus sempre teve um plano para as nossas vidas. E como eu já ouvi muitas pessoas falar que Deus, ele tinha um segundo plano para a humanidade. Deus nunca teve um segundo plano. Deus sempre teve um plano perfeito para a salvação do homem, meus irmãos. Deus, ele sempre teve um plano, meus irmãos, perfeito para nos aproximar, meus irmãos, dele novamente. A palavra diz que nós éramos estranhos, que nós estávamos perdidos, que nós estávamos condenados, que nós éramos filhos da perdição, que nós éramos ovelhas sem pastores, mas ele, pela sua infinita misericórdia com que nos amou, meus irmãos, ele nos trouxe novamente para a sua presença. Ele novamente nos fez, meus irmãos, trilhar por caminhos novos, meus irmãos, aleluia. E hoje, esta noite, é uma noite propícia para nós falarmos desta palavra. O homem que estava distante de Deus, o homem que estava destinado, meus irmãos, ao inferno, as coisas, meus irmãos, que estavam indo erradas de formas contrárias. Agora, meus irmãos, quando Deus ele reconcilia a humanidade consigo mesmo através do seu Filho Jesus. Deus ele envia o seu Filho Jesus para morrer pelas nossas vidas, para ser pregado naquele madeiro, meus irmãos, para que nós tivéssemos vida novamente, para trazer novamente a humanidade, a sua criação, a uma comunhão novamente com Ele. Que obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo ele fez naquela cruz, de nos trazer novamente, meus irmãos, a comunhão com Deus. Nós sabemos que no passado, depois que o homem pecou, depois que foi destituído da glória de Deus, depois de algum tempo Deus escolhia algumas pessoas, alguns profetas, alguns sacerdotes, algumas pessoas onde o Espírito Santo descia, falava com aquela pessoa transmitia o que Deus tinha a falar com a nação, mas eram poucas as pessoas escolhidas para sentir a presença de Deus, eram poucas as pessoas que eram escolhidas para entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, era apenas o sacerdote, uma vez por ano para sacrificar.
Era poucas as pessoas que eram escolhidas como profeta, que ouvia a voz de Deus, assim como Samuel, como outros profetas também ouviram. Eram poucas as pessoas naquela época, meu irmão, que podiam ouvir a voz de Deus, que podiam sentir a presença de Deus, que podiam entrar na presença de Deus. E hoje Deus, meus irmãos, Ele nos deu esse privilégio novamente, de nós podemos entrar no Santo dos Santos novamente, de nós podemos adentrar, meus irmãos, na presença do Senhor, de nós podemos ouvir a voz do Senhor mais uma vez, meus irmãos, porque o Senhor enviou o seu Filho, meus irmãos, para morrer naquela cruz, como expiação pelos nossos pecados. O homem em sua condição natural, o homem ele não podia fazer nada para estabelecer novamente um contato com Deus. A palavra ela diz que todos nós pecamos e estávamos destituídos da presença de Deus. Todos nós éramos pecadores e não tínhamos mais acesso à presença de Deus. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, meus irmãos, com que nos amou, Ele enviou o seu Filho para restabelecer esta comunhão, para que nós pudéssemos hoje, meu irmão, enquanto nós estamos muitas vezes passando por uma enfermidade, nós podemos nos ajoelhar e dizer: Senhor, traz a cura. Quando nós estamos passando muitas vezes por um problema, alguma coisa que está nos afligindo, nós temos acesso a Deus e podemos ir diretamente ao trono da glória, meus irmãos, e falarmos com o Senhor Jesus Cristo. E eu estava pensando, naquela época, como faziam as pessoas que eram leprosas, que sofriam, que tinham doenças, que tinham problemas, a quem eles recorriam? Aonde que eles iam recorrer? Aonde que eles iam? Até o profeta, muitas vezes. Eles iam até curandeiros, eles iam até cartomantes para recorrer das suas necessidades. E hoje, meus irmãos, nós temos a presença do Senhor no nosso meio. Hoje eu e você temos acesso direto a Deus nesta noite. Hoje nós podemos chegar, a palavra diz, diretamente no trono da glória e dizer: Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Obrigado por o Senhor restabelecer, Senhor, a sua comunhão com a humanidade. Obrigado por o Senhor restabelecer o nosso contato, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, esta obra gloriosa que o Senhor Jesus Cristo Ele fez naquela cruz, e que nos atingiu esta obra gloriosa, meus irmãos, e que hoje nós temos este acesso. Hoje nós não precisamos mais sofrer, meus irmãos. Hoje nós não precisamos mais passar por dificuldades. Hoje nós não precisamos mais chorar, meus irmãos, porque hoje nós temos alguém que nos consola. Hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo que disse que ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Uma obra redentora maravilhosa para as nossas vidas, uma obra expiatória para as nossas vidas, a qual nunca houve nem haverá, a qual ninguém poderia fazer se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo. Podia ser o homem mais santo dessa terra, podia ser a mulher mais santa dessa terra, mas foi Ele que morreu naquela cruz por nós. Foi Ele que estabeleceu novamente a comunhão, meus irmãos, com Ele, meus irmãos, nós com o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é motivo de nós meditarmos, meus irmãos, e de nós entendermos essa obra que o Senhor fez. Aleluia. Nós vimos, meus irmãos, que no princípio, o que afastou o homem da comunhão com Deus foi o pecado. E até Jesus Cristo, o pecado tinha afastado o homem da comunhão com Deus. Mas Jesus veio, fez essa obra a qual nós acabamos de falar, maravilhosa naquela cruz, restabeleceu a comunhão com o homem, e agora o homem pode ter acesso a Deus. E nos dias de hoje, meus irmãos, o que tem nos afastado da presença de Deus, os dias que vivemos hoje, meus irmãos, o que tem nos tirado, o que tem tirado as pessoas da presença de Deus, essa comunhão que foi estabelecida há mais de 2000 anos atrás, essa comunhão a qual nós tínhamos perdido, e agora nós temos acesso novamente a esta comunhão, um presente do Senhor para as nossas vidas. O que muitas vezes hoje o homem tem feito com esta comunhão? O que muitas vezes hoje as pessoas por aí afora, tendo esse acesso maravilhoso, tendo esta comunhão com Deus, a qual muitas pessoas queriam ter e não têm,
O que nós temos feito hoje, meus irmãos? O que tem nos afastado hoje da presença de Deus? Esta igreja poderia, eu acredito que estar cheia com pessoas para fora daqui. Mas muitas coisas têm afastado o ser humano da presença de Deus. Muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus, quem sabe por um casamento que não é do agrado de Deus. E ao invés de orar e pedir a direção para Deus, eles preferem não orar e se afastar da presença de Deus. E saem da presença de Deus, este presente maravilhoso que Deus nos deu. Muitas pessoas se afastam da presença de Deus muitas vezes, meus irmãos, por causa do trabalho. Não o nosso trabalho. O presbítero Ney aqui trabalha, o trabalho muitas vezes o impede de estar na igreja. Eu muitas vezes o trabalho me impede. Mas existem trabalhos que não são da vontade de Deus para as nossas vidas. Existem trabalhos, existem lugares que não é para nós frequentarmos, meus irmãos. Você já pensou um cristão trabalhando dentro de uma boate? Trabalhando dentro de um bar? Já pensou um cristão com trabalhos em lugares que não agrada a Deus? E infelizmente tem pessoas que aceitam esse tipo de trabalho e saem da presença de Deus. E o que hoje, nos momentos que nós vivemos, meus irmãos, o que tem nos afastado? Será as diversidades da nossa vida? Será aquilo que nós enfrentamos? Será uma doença que tem nos afastado da presença de Deus? Será, meus irmãos, as adversidades, a falta de dinheiro? O que tem nos afastado hoje, meus irmãos, da presença de Deus? Muitas pessoas acreditam que estar perto de Deus, estar na presença de Deus, é só o culto de domingo, é só o culto de Santa Ceia, ou é só o culto de sábado à noite, ou é só o culto de quinta-feira à noite. Eu acho que o culto de domingo, o culto de sábado, os cultos da igreja são muito pouco para nos dar, meus irmãos, força. Nós precisamos estar todos os dias, todas as noites, todas as horas, meus irmãos, buscando forças para permanecer na presença de Deus, para permanecer perto de Deus, porque muitas pessoas já têm se afastado por diversos motivos. Será que os nossos filhos, será que a nossa família, será que é o nosso trabalho, será as doenças, será o dinheiro, a soberba dessa vida que tem afastado as pessoas da presença de Deus, meus irmãos? Nós precisamos voltar, meus irmãos, a nos achegar até a presença do Senhor. Nós precisamos voltar a ter a comunhão com o Senhor novamente, meus irmãos. A igreja precisa voltar, meus irmãos. Eu não digo a igreja, este templo, eu digo a igreja que o Senhor Jesus Cristo salvou naquela cruz. Eu digo a igreja, meus irmãos, aquela qual o Senhor Jesus Cristo um dia deu o seu sangue naquela cruz. Ela precisa voltar novamente, meus irmãos, a estar perto do Senhor Jesus Cristo. Ela precisa voltar novamente, meus irmãos, a viver o evangelho, meus irmãos, genuíno, o evangelho dos apóstolos, os evangelhos dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje muitas pessoas têm se levantado nas internets, muitas pessoas têm se levantado nas redes sociais, pregando um evangelho anêmico, um evangelho que não sustenta, um evangelho que não é um evangelho do reino de Deus, mas é um evangelho do reino dos homens, um evangelho que não prepara a pessoa para a salvação, um evangelho que não fala do sacrifício de Jesus Cristo, um evangelho que não combate o pecado, que não combate a pornografia, que não combate os erros, meus irmãos. Este é o evangelho que tem sido pregado na internet. E é um evangelho que tem afastado as pessoas de Deus. É um evangelho que tem distanciado as pessoas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que nós pregamos o Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós pregamos aqui nesta igreja contra o pecado. Nós pregamos que o Senhor Jesus Cristo deu o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Será que estamos vivendo, meus irmãos, um evangelho verdadeiro, um evangelho do reino de Deus, ou um evangelho do reino dos homens? Será que estamos vivendo um evangelho na maneira EAD, né, pastor? Um evangelho à distância, que nem aqueles cursos e faculdades, que as pessoas fazem à distância e vão uma vez por mês fazer uma provinha? Será que muitas pessoas têm vivido este evangelho, meus irmãos? Será que o evangelho que tem que ser vivido, meus irmãos, é o evangelho de cruz, é o evangelho de Cristo? Não é o evangelho da prosperidade.
embora nós cremos na prosperidade aqui na igreja, eu sou um que sempre vem aqui e faço a oração pelas ofertas e pelos dízimos, e cremos nisso. Mas nós não cremos que a nossa vida está pautada nisso, na prosperidade, nos bens materiais. A nossa vida, ela está alicerçada na cruz de Cristo, meus irmãos, que foi por Ele que nós somos salvos, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos reconciliou, e a nossa vida ela é baseada em Cristo. Temos que viver bem, temos que nos vestir bem, temos que ter um bom carro, uma boa casa, temos que ter, e isso é promessa de Deus. Mas a nossa vida ela não é pautada em cima disso. Ela não é vivida em cima de um evangelho de prosperidade, um evangelho fraco, meus irmãos. Nós temos que viver dentro da cruz de Cristo, meus irmãos. Assim como discípulos e apóstolos morreram, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, meus irmãos, pelo amor ao evangelho, meus irmãos. E é isso que a gente vê hoje, meus irmãos. Na igreja brasileira, na igreja do mundo, por muitos lugares que vemos, que olhamos na internet, que vemos igreja, que vemos notícias. Um evangelho onde não se tem mais a cruz, onde não se fala mais do amor de Cristo pelas vidas, onde não se confronta mais o pecado dentro da igreja, meus irmãos. E isso tem afastado as pessoas de Cristo. Isso tem afastado as pessoas da presença de Deus. Mas louvado seja, meus irmãos, o nosso Senhor. Porque para nós muitas vezes não importa o número de pessoas, mas o que tem sido pregado aqui há muitos anos, enquanto eu frequento essa igreja, é a cruz de Cristo, é a salvação, é Cristo crucificado, meus irmãos, é uma vida de renúncias na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, meus irmãos. Nós não podemos trocar, meus irmãos, a cruz de Cristo pelas coisas que o mundo tem oferecido. Nós não podemos trocar aquilo que Cristo nos ofereceu, que foi uma vida com Ele, uma vida de intimidade com Ele, pelaquilo que o mundo tem oferecido para nós muitas vezes, meus irmãos. Nós não podemos deixar, meus irmãos, o mundo nos afastar de Deus. Esses dias eu estava falando com o pastor, existem 3 níveis de crente. Tem uns que andam bem distante, uns que andam mais ou menos perto, e uns que andam juntinho com Deus. Aqueles que andam bem longe de Deus só verem os milagres, só verem os irmãos crescerem, só verem os irmãos serem abençoados, só verem os bons casamentos acontecerem, famílias que estão há 30, 40, 50 anos junto, casados, e o casamento vai que é uma bênção, irmãos crescendo financeiramente, vidas sendo abençoadas, mas só ficam vendo de longe, porque estão longe de Cristo. Tem aqueles que estão se achegando, que estão chegando mais perto, e tem aqueles que vivem ao lado de Cristo, que eles não estão vendo o que está acontecendo, eles não estão vendo o irmão ser abençoado, eles não estão vendo as coisas boas acontecerem, eles estão vivendo os milagres do Senhor todos os dias na sua vida. Aquele que anda junto de Cristo, aquele que anda aos pés da cruz de Cristo, aquele que anda perto de Cristo, ele vive as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Ele vive a cura, ele vive a prosperidade, ele vive a bênção no casamento, ele vive a bênção no trabalho. Aonde ele está, as bênçãos do Senhor estão acompanhando, porque vivemos aos pés de Cristo. Amém, meus irmãos? Quero pedir que você se coloque em pé nesse momento. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.